Fui comissionado a estar aqui. Tenho algumas dificuldades. Quando eu fui para a Faculdade de Teologia em 1988, o pastor de homilética disse assim: quando você é um bom pregador, em 5 minutos você faz um sermão. Eu já tenho 30 anos, nunca consegui fazer um sermão em 5 minutos. Então, não sou um bom pregador. Não sou um bom pregador. Estou fora dessa lista de bons pregadores. E, irmãos, eu fico vendo como Deus trabalha, né? E o que Deus está fazendo na nossa igreja. Você sabe qual é o meu sonho, né? Eu já falei várias vezes. É ver isso aqui. Ver o Senhor batizando com o Espírito Santo aqui na palavra. Na hora da palavra, o Senhor derramar o seu poder. Renovar as pessoas. Encher com o Espírito Santo. É isso. Mas para isso é preciso oração. Nós passamos 6 anos lá no setor de mansão orando por um avivamento. Voltamos para cá, estamos nas quartas-feiras de madrugada aqui orando por avivamento. Antes do avivamento chegar na Rua Azusa, Frank Batterman, que foi um dos que escreveu os livros, em 1905 ele já orava e já se correspondia com Robert Evans, que lá no país de Gales estava havendo um grande avivamento, e ele já estava orando em 1905, até que em 1906, em abril de 1906, na Rua Azusa, o Espírito Santo foi derramado. O que eu estou dizendo com isso, meus irmãos? É que o Espírito Santo também será derramado aqui no nosso meio, porque nós estamos buscando isso, você está buscando isso, e nós veremos isso em nome de Jesus. Eu queria compartilhar uma palavra que me foi passada com os irmãos. Aliás, são vários textos bíblicos aqui que eu quero passar com os irmãos, mas a base está lá em Atos 21:4, porque o nosso tema hoje é movidos pelo Espírito Santo. Quando somos movidos pelo Espírito Santo, algumas coisas acontecem, diz o texto assim, para ficar bem na nossa memória. Havendo encontrado os discípulos, permanecendo lá 7 dias, eles, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não subisse a Jerusalém. Meus irmãos, já foi muito falado aqui, eu estava vendo a pastora Marta falar, que nós temos o Espírito Santo, isso é uma grande verdade. Desde o dia que nós cremos em Jesus, o Espírito Santo passou a habitar no nosso coração. Isso está lá em Efésios 1:13, né? Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo neles crido, fostes selados com o Espírito Santo. Então, todos nós sabemos que o Espírito Santo vive em nós. Se estamos alegres, Ele está em nós. Se estamos tristes, Ele está em nós. Se estamos com dinheiro, Ele está em nós. Se estamos sem dinheiro, Ele está em nós. Porque Ele vive em nós, independente do que sentimos. Mas muitas vezes nós nos comportamos como se o Espírito Santo não estivesse em nós, não estivesse na nossa vida. E Ele está o tempo todo em nós. Isso está lá em 1 Coríntios 6-19. Ou não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo e que Ele habita. Então o Espírito Santo está aí, dentro de você. Agora, resta saber se você quer viver uma vida plena no Espírito Santo ou quer viver essa vida rasa, com as águas só até na canela. Não é? Porque para você viver uma vida
plena no Espírito Santo, você tem que buscar essa comunhão diária com o Espírito Santo. Senão você viverá essa vida rasa no Espírito Santo. E esse mesmo Espírito que habita em nós também foi soprado sobre os discípulos. Eles passaram um bom tempo com Jesus. E Jesus, depois que ressuscita, vai lá em João 20, 21. Eles estavam ali trancados, escondidos, com medo. E Jesus aparece no meio dele. Imagine a cena. Você já está com medo. Você já está trancado, já está... E Jesus aparece. Eu imagino que eles tomaram um grande susto. Mas Jesus diz, calma, paz seja convosco. E disse assim, havendo dito isso, João 20, 22, soprou sobre eles o Espírito Santo. Jesus ali estava comissionando os discípulos. Então, eles receberam o Espírito Santo, como nós também recebemos o Espírito Santo. Só que Jesus tinha uma surpresa maior para os discípulos. Jesus falou, não é só isso não, tem mais para vocês. Tem mais. Então, ele disse, a surpresa maior está em Atos 1:4. E estando com eles, determinou que não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem para ouvir a promessa do Pai. Esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Porque João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo, não muito depois desses dias. Nós temos muitos crentes hoje na Assembleia de Deus que não são batizados com o Espírito Santo. Isso não é só hoje, não. Na história da Assembleia de Deus, muita gente aceitou Jesus, não recebeu a plenitude do Espírito Santo, ficou frustrado e saiu, mas porque não fez igual a pastora Marta. Não insistiu. Não insistiu. Não buscou. Não buscou. Porque se você buscar, meu irmão, ele vem. Ele vem com um poder extraordinário e muda a sua visão, muda a sua mente. Quando o pastor Sérgio pregou aqui, ele falou sobre o professor Jonas aqui. Ele foi meu professor lá em Planaltina, um calado, quieto, a aula dele era um tédio. Agora eu fico imaginando, eu não o vi depois de batizado com o Espírito Santo, mas eu fico imaginando como é que ele estava. Porque o Espírito Santo tira a sua timidez. O Espírito Santo, quando ele entra na sua vida, meu irmão, ele muda você completamente. Mas você precisa dar lugar ao Espírito Santo para que você possa ser movido por eles. Então, quando é que isso acontece? Jesus promete, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha. E lá no capítulo 2, que tem sido alvo das nossas orações aqui nas sextas-feiras e nas vigílias, acontece o derramamento sobre aqueles 120 que oravam aqui. Estavam lá, orando. Novamente repito, às escondidas. E começaram a falar em línguas. Estavam sentados, né? Não sei como é que estavam orando, não sei como era a tradição dos judeus na época, como é que eles oravam, se era um depois do outro, mas eles estavam lá orando. E de repente veio um som, um vento, e o Espírito Santo veio sobre eles. Meus irmãos, o barulho, e eu oro para que isso aconteça aqui, foi tão grande, que essa vizinhança aqui, está lá em Sobradinho, está lá na quadra 12, está lá na... Voltem os olhos para cá e venham saber o que está acontecendo na quadra 15. O que é que está acontecendo no culto da quadra 15? E uma multidão ali fora querendo entrar. Fila para entrar na igreja, para saber o que está acontecendo aqui. É a operação do Espírito Santo nesse lugar. E eles estavam lá. E agora, meus irmãos, olha o que acontece. Olha o que acontece com eles. Eles
vão ter que se mostrar. Não dá mais para ficar escondido. Já chamaram a atenção da cidade. Não dá para ficar escondido agora. E Pedro se levanta no meio dele. Pedro, agora acabou a covardia. Acabou o medo. Pedro agora era corajoso. Ele se levanta com os homens e com os 11 e começa a pregar. Começa a falar, impulsionado pelo Espírito Santo. E falando a palavra de Deus. Ele não se acanha, não se intimida, porque está revestido do Espírito Santo. Quando você está revestido do Espírito Santo, é diferente de ter o Espírito Santo. O Espírito Santo vai agir na sua vida, formando o seu caráter. Você vai ter aqueles 9 dons que estão ali, vai ter o fruto do Espírito, vai desenvolver isso na sua vida. Mas o revestimento de poder, todos nós precisamos. É Ele que nos dá coragem, meus irmãos. É Ele que nos dá coragem para falar com ousadia. Depois daquele mover, meus irmãos, Pedro fala. E Pedro usa tudo que ele sabia do Antigo Testamento e sobre Jesus para pregar. E olha o que acontece no final da pregação. Atos 2:41. De sorte que foram batizados, que de bom grado receberam a palavra naquele dia, quase 3.000 almas. Aquele homem que antes estava com medo, aqueles homens que antes estavam trancados, e agora, depois de receberem o Espírito Santo, de serem revestidos com o poder de Deus, com ousadia, começa a pregar o Evangelho. Então, feita essa pequena introdução, meus irmãos, eu quero desenvolver esse tema, como ser movido pelo Espírito Santo. Primeira coisa, deixe o Espírito Santo ser o seu guia. Ouça a voz do Espírito. Deixe ele ser o seu guia. Está lá em João 16:13. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo tem que ser o nosso guia. Não é o que nós aprendemos, é o Espírito Santo. É Ele que nos orienta. Uma das principais funções do Espírito Santo é nos guiar em toda a verdade, revelando a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, para sermos movidos por Ele, nós temos que ser guiados por Ele, em todos os instantes, em todos os momentos da nossa vida. E é preciso ter a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Você já ouviu a voz do Espírito Santo? É alguma coisa que você faz diferente. Você sente diferente. É diferente do que você queria fazer. E o Espírito Santo está falando com você. E muitas vezes nós ouvimos essa voz, mas simplesmente, não, isso sou eu mesmo, isso não é o Espírito Santo, não. E o Espírito Santo está querendo nos mover, mas a gente não dá lugar. E quando nós começamos a dar lugar, aí as coisas começam a tomar um rumo. Quando nós começamos a dar lugar ao Espírito Santo, Ele quer esse guia da nossa verdade. Para isso, meus irmãos, nós precisamos ter esse tempo de comunhão e de oração com Deus. A Bíblia diz, Jeremias 3:3, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O que está acontecendo no Brasil hoje já foi anunciado a muitos profetas do Senhor, há muita gente de oração, há muita gente que teve visão, teve profecia a respeito do que está acontecendo hoje, porque é gente que dobra o joelho, gente que tem intimidade com Deus, que tem relacionamento diário com Deus. Então Deus revela as coisas, porque Deus é o dono da história, meus irmãos. Deus é o dono de todas as coisas, tem o controle sobre todas as coisas. E Ele quer nos mover, Ele quer nos avisar, Ele quer que tenhamos intimidade com eles. Então, meus irmãos,
Pedro, cheio do Espírito Santo, ele continua a sua vida de oração, sendo movido pelo Espírito. Quando é que isso ocorre? Lá em Atos 3, quando ele vai para o templo. A oração no templo acontecia de manhã e à tarde. Eles optaram por ir de manhã. Certamente, aquele moço já estava lá há muito tempo. Já ia lá pedir oração, ou melhor, pedir esmola, né? Oração foi Pedro que deu para ele depois. Atos 6:1 diz assim: subiam juntos ao templo na hora da oração. Na hora da oração. Ele recebeu o fogo e foi para a oração. Ele estava orando antes, recebeu o fogo e continuou a oração. Para quê? Para manter o fogo aceso. Você que já foi batizado com o Espírito Santo, por exemplo, parou e fala de línguas, é que você parou de orar. Isso é verdade, irmãos. Se eu ficar uma semana sem orar, eu paro de falar em línguas. Eu não tenho vontade de orar, não tenho vontade de ler Bíblia. É verdade. É verdade. Eu não sei como é que as pessoas conseguem ser crentes sem orar. Não consegue. Sem ler a palavra, eu não sei. Não sei. Eu não sou melhor do que ninguém aqui, não. Meu irmão, meu coração é ruim, tão ruim quanto o seu. Então, que Deus me perdoe. Aí eu fui conversar isso com outros pastores, todo pastor levantou a mão. Falei, Jesus, não era só eu, não. Então, meus irmãos, se você não buscar a Deus em oração para lavar a sua alma, lavar a sua mente, pegar a palavra e ler todo dia, Senhor, eu quero viver isso, põe isso no meu coração, põe isso na minha vida, o mundo vai tomando conta de você. A internet, a televisão vai tomando conta de você, os noticiários vão tomando conta de você, e você começa a perder a perspectiva do reino. Quer brilhar, quer ser guiado pelo Espírito, quer ter uma palavra para alguém que precisa, com uma necessidade. Meus irmãos, ouçam. Pedro chega ali, o menino que está pedindo esmola, estende a mão. Olha o que Pedro fala para ele. Não tem dinheiro, não tenho nada, mas eu tenho algo dentro de mim. E o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Meus irmãos, quando nós temos isso no coração, a primeira coisa que nós fazemos diante da situação é clamar o Senhor Jesus, o nosso Deus. Eu já testemunhei isso quando eu tive o AVC em 2003. A primeira coisa que a minha esposa fez foi chamar os meninos e orar por mim. Orar por mim, porque é nisso que nós cremos. Mas a primeira coisa que nós fazemos hoje é ir para o hospital, é comprar o remédio, tomar antes de orar. E nós cremos nisso. O que eu tenho, eu te dou. O que é que nós temos para dar? O que é que nós temos para dar para o vizinho? O que nós temos para dar diante de uma situação caótica? O que é que nós temos para dar, meus irmãos? Nós temos que buscar o Espírito Santo, ouvirmos a sua voz, sermos guiados por Ele. Para Deus nos revelar, descortinar os céus diante de nós, descortinar o que está acontecendo na vida das pessoas, para que as pessoas ouçam a voz do Espírito Santo. Ontem eu estava cuidando da minha mãe, e eu falei para as minhas irmãs que eu estaria aqui hoje, orando por elas. Mas sabe o que elas me disseram? Elas não têm uma visão espiritual. Uma falou assim, ora por mim lá que eu quero casar. Ora lá, jejua por mim lá porque eu preciso casar. A outra me não, ora por mim lá que eu preciso de dinheiro.
Mas elas não sabem por que eu estou orando por elas. Eu estou orando para que Deus abra os seus olhos espirituais. E quando o Senhor abrir os olhos espirituais, elas verão a Deus. É isso. Eu sempre digo, e antes eu tinha falado assim, eu estou orando para Deus libertar todas vocês. Aí o meu sobrinho falou assim, libertar? Nós não estamos presos a nada. Mas eu falo assim mesmo você precisa ser liberto. E eu tenho certeza, meus irmãos, Deus vai fazer isso, porque Deus é poderoso. Pedro tinha o que dar. Ele foi movido pelo Espírito Santo, aquela palavra. Às vezes, meus Deus, uma palavra que a gente fala, não é nossa. Não é nossa. E o Espírito Santo toca o coração. O Espírito Santo toca nas vidas pelas palavras. Olha o que aconteceu também na escolha dos diáconos. Olha o que aconteceu. Pedro falou assim, vamos escolher os diáconos aqui para cuidar das viúvas, porque nós temos que perseverar na oração. Pedro sabia onde era a fonte, na oração e no ministério da palavra. Pedro sabia o que tinha que fazer. Orar, meus irmãos, clamar ao Senhor, buscar por Ele. As igrejas que crescem estão orando. Estão orando. Estão orando. Como cristão, nós devemos buscar essa sensibilidade espiritual para sermos capazes de discernir a voz do Espírito Santo. Quantas vezes nós agimos na carne? Quantas vezes? Eu fui ao médico sexta-feira. Tive que voltar sem ir na consulta. Porque eu fiquei tão na carne que eu tive que voltar, vim embora. Cheguei às 8h40 para ser atendido. Aí entrou um paciente antes de mim que não era para entrar. Aí o médico ficou lá conversando. Chegou o irmão desse paciente, uma irmã, duas meninas, duas mulheres bonitas. E o médico ficou lá 1 hora conversando com essas mulheres e não me chamou. Meu irmão aqui, ele foi me dando um negócio, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus, tem misericórdia de mim. Aí as atendentes lá já impacientes, porque as mulheres não saíam, e olhavam para mim, e eu falei, não, por favor, rasga minha ficha, eu tenho que ir embora. Tenho que ir embora, porque eu estou muito nervoso, eu preciso ir embora, porque senão, Jesus amado, tem misericórdia de mim. Vim embora. A gente mesmo, como cristão, tem que tomar determinadas atitudes, porque se você for dar lugar à carne, se eu entrasse lá para ser consultado, não ia ficar bom. E foi Jesus, tem misericórdia de mim. Graças a Deus que eu voltei para casa. É assim, meus irmãos. Sabe por quê? Tem uma carne aí dentro de você aí, que quer. Paulo disse que fica militando, né? Para você fazer a vontade dela. É para você escandalizar o nome de Jesus. É isso que a carne está aí dentro de nós. E se nós não vigiarmos, a gente faz. Então vamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus. Ouça a voz do Espírito Santo em toda situação. Toda situação. A gente, às vezes, deixa de fazer determinadas coisas por não ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E o pastor Cláudio brinca. Você que é casado, se não quiser ouvir a voz do Espírito Santo, ouça a voz da sua mulher. Não é? Porque o Cláudio fala isso, ouça a voz da sua mulher, porque ela está lá representando o Espírito Santo. Tópico 2. Ande em obediência à voz do Espírito Santo. Ouça a voz e ande em obediência. Não, só ouvir a voz e não andar em obediência, não resolve.
Não resolve. Temos que andar em obediência à palavra de Deus, à voz do Espírito Santo. Vamos lá. Lá em Atos 9, 10 a 17, temos a história de Ananias. Temos que ouvir a voz do Espírito Santo e ser movido como Ananias foi. Ananias foi movido. A gente não sabe nada sobre Ananias, só essa parte lá da Bíblia. Certamente ele morava lá em Damasco, não sabemos como ele chegou ao Evangelho, não se sabe se ele era dos 120, pode ter ido lá em Jerusalém, voltado para Damasco, não sei. Mas ele estava orando. Havia em Damasco certo discípulo, ele era um discípulo, e ele recebeu a visão do Senhor. E o Senhor ordenou: levanta-te e vai à rua chamada direita, na casa de Judas. Porque lá tem um homem chamado Saulo, e ele está orando agora. Saulo estava orando. O Senhor fala para Ananias ir lá. Saulo tinha acabado de entrar em Damasco, cego. Foi para a casa de Judas e começou a orar. Meus irmãos, a nossa relação com Deus é sempre através de oração e palavra. O mundo espiritual é assim, oração e palavra. Às vezes, meus irmãos, você está lá na sua casa orando, como o pastor Sérgio testemunhou sobre a mãe dele aqui. Está lá na pia, na cozinha, orando. Essas orações estão chegando lá no céu. E uma hora a resposta vem. Talvez não venha agora, mas virá. Toda oração tem resposta de Deus. E Paulo estava ali, orando. Ananias vai lá. Olha só o que acontece. Paulo está orando. Tem uma visão que Ananias chega e bota a mão na cabeça dele. E as visões se completam, né? Por quê? Por que as visões se completam? Porque Ananias também recebe a visão. Vai lá. É uma comunicação por meio de visão. No mundo espiritual. Então, quem quer essas coisas do mundo espiritual, não pode andar com quem não tem visão espiritual. Se você quer as coisas do mundo espiritual, aquilo que acontece no mundo espiritual, você tem que orar com quem anda, com quem busca, com quem está clamando por Deus. Porque se você orar com uma pessoa que não clama a Deus, você vai ficar igual a ela. Agora, se você for a pessoa que clama a Deus, você vai incentivar essa pessoa a clamar a Deus. Desse jeito que acontece. Ouçamos a voz do Espírito Santo e sejamos guiados por Ele. Deixa eu voltar aqui no texto aqui. Ananias tentou argumentar com o Senhor. O senhor não está sabendo, não? O senhor não está sabendo que esse homem está fazendo uma devassa em Jerusalém. Parece que o senhor não está nem sabendo mandar na casa desse homem. Mas o Senhor nem deu ouvido para o papo de Ananias. Vai lá. Vai lá. Porque ele será instrumento. O que eu estou querendo dizer para você, meus irmãos, é que Ananias, quando o Senhor falou, vai de novo, ele foi de novo, ele foi. Ele não tentou argumentar de novo, Senhor, eu não posso ir, eu não tenho coragem, não falou igual a Jeremias. Não, ele foi, meus irmãos. A voz do Espírito Santo é para ser seguida. Eu estou com medo, eu não vou. Vai sim. Eu estou com dificuldade, eu não vou. Vai sim. A voz do Espírito Santo é para ser obedecida. A obediência de Ananias foi imediata e completa.
E quando ele chega lá, que ele impõe as mãos sobre Paulo, Paulo é revestido do Espírito Santo. Meus irmãos, quando é Deus que está ordenando, Ele garante. Ele garante o que vai fazer. Ele garante. É isso. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, as coisas acontecem. Precisamos agir com esta fé de Ananias. O Senhor mandou, eu vou. Não vou ficar aqui. Quantas vezes, meus irmãos, o Senhor fala com a gente e a gente não vai. A gente não vai. As lutas da vida, as dificuldades, os problemas, e a gente fica lá enrolando e as coisas não estão acontecendo, porque a gente está enrolando. Mas na hora que a gente se levanta para fazer a vontade do Senhor, as coisas se encaminham. Seja movido pelo Espírito Santo. Precisamos de jovens movidos. Onde estão jovens pregadores cheios do Espírito Santo? Eu nunca vi o Paulo chorar aqui. O Espírito Santo vai te encher. O Espírito Santo vai te encher. Porque quando nós estamos cheios de Deus, as pessoas percebem. As pessoas percebem. Desculpe, irmão, eu fico tentando me controlar aqui. O louvor é diferente, irmãos. O tocar na bateria é diferente porque alcança o coração. O solar da guitarra alcança o coração daquele homem consagrado que jejuma, que bota a boca no pó e diz: Senhor, enche meu espírito, usa as minhas mãos para falar ao coração. É assim. É assim. Quando você é cheio de Deus, você transmite, meus irmãos. Você transmite. Glória a Deus. Ananias foi lá, colocou a mão sobre ele, e Paulo virou. O que virou? Um homem também cheio do Espírito Santo. Pedro, capítulo 10 de Atos. Na hora do almoço ele foi orar de novo. E ele tem aquela visão. Deus já tinha falado lá para Cornélio. Cornélio estava buscando o Senhor. Coisas que acontecem no mundo espiritual, meus irmãos. E Pedro é movido mais uma vez pelo Espírito Santo. Vê aquele lençol que desce. O Senhor se revelando a ele. Falando: você vai lá na casa do gentio. Esquece esse negócio aí. Esquece esse preconceito. Entra na casa do gentio lá. Pedro entendeu. Ouviu a voz do Espírito Santo e foi. Quando ele chega lá na casa, eles recebem ele e ele começa a falar. Começa a falar. E a Bíblia diz que enquanto ele estava falando, o Espírito desceu sobre aquelas pessoas que estavam ali. Tudo pelo Espírito Santo. Às vezes, meus irmãos, você organiza um sermão e vai dizer assim: eu vou falar isso, isso e isso. Mas aí quando você chega para pregar, algumas coisas mudam. Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo. E nem sempre o que a gente está escrevendo lá na hora do sermão é aquilo que o Espírito Santo está querendo dizer. Aleluia. Aleluia.
Seja guiado pelo Espírito Santo. Encha-se dele. Você vai ver, meus irmãos. Estou quase acabando já, meu. Me deram muito tempo. Terceiro ponto. Ao ouvir a voz do Espírito, além de ser guiado por eles, tenha coragem para andar na direção do Espírito. Tem que ter coragem, meus irmãos. Crente medroso, crente frouxo, não está cheio do Espírito Santo. Não está. 2 Timóteo 1,17, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Esse espírito de poder, de amor e de moderação que está entre nós, que está na nossa vida. E aqui voltamos novamente a Pedro, lá no capítulo 4 de Atos, depois que Pedro curou, no capítulo 3, ele é chamado para explicar o motivo lá. Por que vocês curaram? Não podia curar, não podia fazer coisa boa. Né? Não podia fazer coisa boa. E Pedro foi lá explicar o motivo. Foi Jesus. Não foi no nosso nome. Foi Jesus quem fez. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles olhando para Pedro, lá em Atos 4,13, diz assim, observando a coragem de Pedro e de João, percebendo que era um homem simples e sem erudição, se admiravam e reconheceram que eles estavam com Jesus, estiveram com Jesus. Será que alguém reconhece em nós que nós estivemos ou estamos com Jesus? Será que alguém olha para nós e diz, tem alguma coisa diferente com você? Aleluia! Tem uma coisa diferente na sua vida. Eu já dei esse testemunho, mas vou dizer de novo, não sei se dei aqui. Entrei na Polícia Militar em 1984. Estávamos todos na Ordem Unida, de short, todos com educação física, todos parecidos. E um rapaz chegou perto para mim e disse, rapaz, você é muito diferente. Eu falo, glória a Deus. Ele podia ter, mas nós estamos vestidos igual. Não tinha nada na minha aparência que pudesse dizer, o que esse cara tem? O que ele tem? É porque o Espírito Santo de Deus comunicou a ele. Aonde você está, aonde você estiver. No seu trabalho. Quantas vezes testemunhei para as pessoas de Jesus lá no meu trabalho, a escrivão da polícia lá, ouvindo as pessoas o tempo todo. Preguei para um rapaz um dia, estava sendo indiciado por roubo, interrogatório dele. E eu sempre aproveitava para falar, rapaz, olha o que você está fazendo, olha como é que está a sua vida. Ele falou assim, eu já fui crente. Falei, pois é, moço, volta para Jesus, para com isso. Deixa Deus mudar a sua vida de novo. Fiz aquilo ali, amém, amém, fiz os procedimentos. 3 anos depois, fui pregar numa igreja lá em Planaltina. Estou lá pregando, terminei o sermão, aí vem um moço bonito, de terno. O senhor está me reconhecendo? Falei, não, senhor. Eu sou aquele moço que foi lá na delegacia aquele dia. No outro domingo eu estava na igreja voltando para o Senhor Jesus. Estou firme até hoje para a glória do Senhor Jesus. Nós somos instrumentos do Senhor para mudar vidas na terra, meus irmãos. Nós somos instrumentos do Senhor. Precisamos disso. Temos que ter essa coragem para falar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Pedro, movido pelo Espírito Santo, não lhe faltava coragem. E eles reconheceram, esses aí andam com Jesus. Não tem jeito, eles andam com Jesus. Aonde colocarmos a planta do nosso pé. Meu irmão, Jesus
é o nosso alvo maior. Que Jesus chegue primeiro, em todas as situações da nossa vida. Agora a gente tem que pegar e praticar mais a palavra todos os dias. Andemos com coragem, meus irmãos. O Espírito Santo está dentro de nós. Aí a minha pergunta é assim: será que o Espírito Santo sabe que está dentro de nós? Né? Porque ele quer atuar nas nossas vidas, ele não deixa. A gente tem que exalar o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Preciso ver Jesus em nós, em todo o tempo. Motivado pela palavra de Deus. Meus irmãos, um dos outros homens que, claro, mais cheio do Espírito Santo e mais movido pelo Espírito Santo que a Bíblia fala, é Paulo. E Paulo, lá no capítulo 26 de Atos, ele diz assim: portanto, ele estava pregando para Agripa, ele diz: ó rei, eu não desobedeci à visão que veio do céu. Não desobedeci. Eu tive aquela visão lá, caí, mas fui transformado. E a visão era: você vai ser meu. Você vai ser instrumento na terra. Você vai pregar o Evangelho, você vai espalhar o Evangelho, você vai escrever cartas, você vai sistematizar a teologia, você será uma bênção para o mundo. E ele não desobedeceu a essa visão. Paulo tinha uma promessa, está escrito lá, Atos 26, 16, põe-te em pé, pois para isso te apareci, para te fazer testemunha, tanto das coisas que viste da minha parte, como daquelas que vou manifestar para você. E Paulo diz: eu não fui obediente. E eu te livrarei dos gentios, para os quais te envio. Vou te livrar de tudo. Mas começou lá atrás. Baseados na promessa, ele andava movido pelo Espírito Santo. Porque Atos 9:20 diz que logo ele passou a pregar. Passou a pregar nas sinagogas e dizer que Jesus era um filho de Deus. Paulo fez um seminário rápido na Arábia. Foi lá, ficou um tempo lá e voltou. Voltou para Damasco. E depois começou a pregar. Movido. Meus irmãos, você lembra do seu primeiro amor? Lembra como é que você era no primeiro amor? Queria estar todo dia na oração, no culto, querendo ouvir a palavra o tempo todo. Lembra? Lembra do primeiro amor? Você buscava o Senhor. Não era assim ou não era assim? É assim ou não era? Era desse jeito. E por que não pode voltar? Mas há esperança para nós. Há esperança para nós. Se começarmos a orar. Agora lembrei do cântico. Esse templo treme. Se começarmos a orar, meus irmãos, nós vamos querer novamente esse poder, essa unção, essa graça. E ter a capacidade de falar. Paulo, onde havia uma sinagoga aberta, ele estava lá pregando. Chegou na cidade, tem uma sinagoga, vou lá pregar. Chegou na cidade, tem uma sinagoga, vou lá pregar. Eu tinha um professor no curso de Direito. Ele falava, eu ficava admirado, porque ele escrevia muito sobre prisão, direito carcerário. E ele falava assim, minha viagem, quando eu tiro férias, eu falo para minha esposa, você vai para um lugar e eu vou visitar os presídios. O cara nem era crente nem nada. Mas ele era envolvido com esse direito carcerário, então a vida dele era aquilo. E a vida nossa, meus irmãos? Por que é que nós não fazemos isso o tempo todo? O tempo todo. Eu estou meio relaxado, irmãos. Confesso para os irmãos. Quando eu trabalhava, eu falei, Senhor, quando eu aposentar, meus irmãos, Jesus. Aí aposentei.
vieram os problemas da vida. A gente precisa desse fogo de Deus em nós, meus irmãos. Esse fogo de Deus para hoje, para nós só fazermos a vontade do Senhor. Onde tiver um lugar aberto, vamos falar de Jesus. Eu quero ouvir o promotor hoje, que eu quero saber o que aconteceu com ele. Eu quero ver se ele tem um método. Eu quero pegar o método dele, tem alguma coisa. Porque eu quero falar também. Tem 2 vizinhos lá em casa, eu fico rodeando eles, né? Fico lá rodeando, conversando com eles, tentando uma estratégia. É assim. Em vez de chegar e falar direto assim, eu quero ser direto, igual ele disse que fala e acontece. Eu quero ouvir. Eu quero ser assim. Eu sempre dou umas caronas para as pessoas no condomínio lá, porque a entrada é longe, fica a portaria. Mas eu sempre falo de Jesus. Onde é que você congrega? A pessoa, a melhor forma para mim é onde é que você congrega. Porque se a pessoa congregar, ela fala, eu congrego em tal lugar. E se ela não congregar, ela fala, o que é isso? Aí eu falo o que é congregar. Não, congregar é crer em Jesus, é ir para a igreja, é buscar o reino de Deus e tal. É o meio. A gente precisa disso, meus irmãos. Onde tiver uma sinagoga, onde tiver um lugar, Paulo pregava. Então nós temos que pregar também, como Paulo fez, movidos pelo Espírito Santo. Esse fogo ardia em nós, como eu disse no primeiro amor. Ele pode voltar a arder também na sua vida. Mas tem que praticar, irmão. Ficar 12 horas com Jesus amanhã, essa semana, e não jejuar a semana que vem, não resolve nada. É desse jeito, sabia? Você passou 12 horas jejuando, você acha que isso aqui vale para a vida toda? A pessoa fala, não, já jejuei lá em 1500, lá. Está no depósito, lá no céu, tal. Não é assim não, você pode subir um monte e passar 3 dias orando, se você não vigiar, na hora que cai, você cai. É assim, tem que ser uma constância, é melhor um cupezinho, devagarzinho, aquele cupezinho ali, aquela corrida de 100 metros, acabou ali, o cupezinho não, você vai devagarzinho, devagarzinho, todo dia um pouquinho, aleluia, e você vai mantendo constante na presença do Senhor, brilhando, as pessoas vão vendo o seu testemunho. Eu fiquei muito feliz outro dia não, já uns 2 anos, eu cheguei, estávamos lá na casa do irmão, aí chegou uma menina desviada da igreja, e meu irmão desviado, eles no boteco da vida lá falando de mim. Eu falei, é mesmo? Falando de mim? Aí ela falou assim, não. Aí ela falou assim, mas não era mal não, era só bem. Eu, graças a Deus, estava falando bem de mim, lá no boteco. Sabe o que eles queriam? Um nome para a política. Eu falei, mas eu nem sou político. Mas é porque reputaram em mim alguma isenção, alguma credibilidade. Entende isso? Isso depende do seu andar, depende da sua vida. Não adianta. Um dia eu falei para o Grande é aquele pedreiro, lá do setor de mansões, né? Esqueci o nome dele agora? Almi. Ele é conhecido como Grande. Falei para ele, assim, Grande, você é conhecido como um bom pedreiro. A sua reputação chegou para mim primeiro. Então, quando alguém, eu não conhecia ele, fui conhecer lá. Olha, a sua reputação chega longe. Mas uma reputação boa. Boa. É bom você saber. Não, aquele ali é crente de verdade. Já pensou? Aquele ali, olha, irmãos, um dia. Eu falo isso aqui para os irmãos entenderem. Eu estava numa loja, lá em Planaltina. Um pastor estava anunciando uma campanha da igreja dele. Aquela campanha de milagre e tal. E tinha um senhor aqui do meu lado.
E quando o carro passou falando do pastor, esse aqui começou a falar mal do pastor. Esse pastor está me devendo, aquelas histórias horrorosas, que eu fiquei com vergonha e nem tive coragem de falar que era pastor. Entendi isso, meus irmãos. O fruto do Espírito precisa brilhar em nós, meus irmãos. Em todo tempo. Em todo tempo. E aí você vai aproveitar para pregar Jesus, ardendo o fogo do Espírito na nossa vida. Paulo, quando ele está dando esse depoimento lá em frente ao rei Agripa, vocês acham que foi fácil para ele chegar até lá? Ei, você acha que andar com o Espírito é fácil? Ouvir a voz do Espírito é fácil? Não, meus irmãos. Não é só festa, não. Não é só alegria, não. Olha o que Paulo falou, como ele descreveu a sua vida, para chegar lá, para pregar para os reis. Porque o versículo anterior, diz que ele pregaria para reis. Né? 9,15, olha só. Vai, porque esse é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os reis, gentios, reis e israelitas. Mas para pregar para o rei, olha o que acontece na vida dele. 2 Coríntios 11:16. A partir do 24. Vamos ler a partir do 23, melhor. Abre lá, para a gente ler o currículo de Paulo. Olha o que aconteceu com Paulo. Só por ouvir a voz do Espírito, hein? Só por ser movido pelo Espírito. São servos de Cristo? Sou mais ainda. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalho. Muito mais em prisões, em chicotadas, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. Dá 195. Acho que é isso. 3 vezes fui espancado com varas. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e noite em mar aberto. Só por ouvir a voz do Espírito. Muitas vezes passei perigo de viagem, perigo de rios, perigo entre bandidos, perigo entre meu próprio povo, perigos entre gentios, perigo na cidade, no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Só por ouvir a voz do Espírito. Em trabalho e cansaço muitas vezes, noite sem dormir, com fome, com sede, muitas vezes sem comida, com frio, com falta de roupa. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com as igrejas. Olha, quem se enfraquece que eu não me enfraqueça? Quem se escandaliza que eu não fique indignado? Se é preciso me orgulhar, haverei de me orgulhar na minha fraqueza. O Deus Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não estou mentindo. Ouvindo a voz do Espírito Santo. Esse evangelho que é pregado aí, meu irmão, você vai ficar ricão, vai ter muito dinheiro, não vai ter problema. Está na Bíblia, não. Ouvir a voz do Espírito não significa que você não vai passar luta. Não significa que você não vai passar dificuldade. Ouvir a voz do Espírito significa que Ele estará com você em todo o tempo. Em todas as lutas, em todas as dificuldades, em todos os problemas. Se você chamar, Ele estará lá. Ele estará lá o tempo todo. Concluo, meus irmãos, trazendo um pouco da história da Assembleia de Deus. Movidos pelo Espírito, 2 jovens, Daniel Berg e Gunnar Wingre,
Foram lá para aquele movimento da Rua Azusa. Depois, os dois combinaram, movidos pelo Espírito. Tiveram uma visão. Porque queriam pregar o Evangelho. Tiveram uma visão. Pará. Ninguém sabia onde era o Pará. Procuraram no mapa lá. Acharam, Pará fica no Brasil, lá em Belém. Nós vamos. A igreja tirou uma oferta lá, ajudou os dois, só deu para ir até Nova York. R$90. Eles precisavam de R$90 para vir para o Brasil. R$90 que eu falo dólar, tá? Coincidentemente é o povo que fala, né? Pelo Espírito Santo, havia um homem lá em Nova York que estava indo para o correio para depositar os $90 que eles precisavam para vir para o Brasil. E, coincidentemente, eles encontraram esse homem no caminho, no meio da cidade. Não há muita coincidência? É quem anda pelo Espírito, irmãos. Chegaram no Brasil, sentaram na praça, fizeram oração. Vocês acham que ele falava português? Não. É muita loucura, não é, irmão? É muita loucura. É só pelo Espírito mesmo. Aí oraram, foram para a igreja metodista, depois foram encaminhados para a igreja batista, e ficaram lá na igreja batista. Mas lá, meu irmão, o crente cheio do fogo lá na igreja batista, não vai dar certo esse negócio, né? Aí pegou fogo, na igreja batista pegou fogo, eles tiveram que sair de lá e formaram a fé apostólica, que depois deu origem à Assembleia de Deus. Isso em 1911. Presta atenção. Se você lê os livros de O Peregrino de Gunnar Wigger e O Enviado de Daniel Berg, e a história da Assembleia de Deus de Emílio Conde, lá vai estar escrito. Em 1960, a Igreja Assembleia de Deus tinha 508 mil membros, 49 anos depois. Já tinha muita igreja aqui no Brasil, os presbiterianos já estavam aqui, os batistas já estavam aqui, a congregação cristã já estava aqui, mas o Evangelho só expandiu quando o fogo pentecostal chegou. Entende isso? Por que é diferente, meu irmão? É diferente. O poder de Deus, quando impulsiona você, é diferente. Você prega. E eles saíram pregando no Amazonas, pregando em tudo quanto é lugar, no Maranhão, pregando no interior, em 49 anos. Você sabe quanto nós somos hoje? Tem uma estatística aí que nós somos de 22 a 30 milhões na Assembleia de Deus. Fora as outras igrejas. É o poder de Deus, meus irmãos. Agora, por que é que hoje, meus irmãos, nós estamos assim, tendo que buscar um avivamento? Porque nós paramos de orar. Os congressos que a pastora Marta falou que eu fui muitos deles. Eu fui um congresso em 1985, que isso não me sai da cabeça. O pastor estava pregando. A igreja estava desse jeito aqui, ó. Pastor pregando. É o pastor lá da igreja do Guará 2, pastor, esqueci o nome dele. O pastor Walter esteve lá esses dias lá pregando na igreja dele lá. Demival. Pastor Demival. O pastor Demival estava dando um estudo bíblico à tarde, meus irmãos. A igreja lotada, eu lá, o povo lá. Meus irmãos, aconteceu, eu nunca vi acontecer, e aconteceu como Pedro falou. Quando Pedro estava falando, caiu o Espírito. Quando o pastor Denival estava falando, um tom de voz baixo, que ele não grita, ele é um pregador, desse jeito aqui, caiu o fogo do Espírito. Meus irmãos, foi uma glória, uma glória, uma glória, uma glória. Muita gente batizada com o Espírito Santo.
Porque é o poder de Deus, e é isso que nós queremos. Nós queremos sermos cheios do Espírito Santo. Movemos. Agora, se você não buscar, eu busquei. Tive que buscar muito, duvidava muito. Chegava na frente para orar, quando botava a mão na minha cabeça, eu parava de orar. Aí não recebia. Não parava de orar. E fui orar, fui jejuar. Deus, eu quero. Eu estava igual a mamãe Marta ali. Todo mundo que tem, por que eu não tenho? Aquele menino novinho ali, lá na igreja tinha um menino chamado Israel. Israel tinha 7 anos, pregava e profetizava. Israel com 7 anos, e eu não tinha aquilo. Deus tem misericórdia, eu também quero isso. E eu fui buscar, meus irmãos. Fui buscar. E eu fui buscar. Eu disse, Deus, eu quero isso na minha vida. Eu não posso viver sem isso. Porque se eu estou nesse ambiente, eu quero conhecer o ambiente que eu estou. E eu busquei. E um dia, orando e jejuando, estava na casa de uma irmã lá, uma moça disse, está até lá na igreja, até hoje. Ela tinha 15 anos. Ela veio e colocou a mão na minha cabeça. Eu falei, balá, balaias. E nunca mais parei de falar. Glória a Deus! No outro dia fui para a oração. 3 horas da tarde, caí de joelho. Falei 2 horas em línguas. E eu falei. E a glória do Senhor tomou lugar. Deus quer fazer isso conosco, meus irmãos. É só você clamar. É só você clamar que o Espírito Santo vai invadir a sua alma, invadir a sua vida. Você verá o poder de Deus. Você terá força para resistir à tentação. Você, jovem, precisa disso para resistir à tentação, resistir ao mundo. Você precisa disso. Quantas vezes mesmo falta o temor no coração, porque nós não temos isso. Mas se clamarmos, se buscarmos, nós teremos isso. Onde estão os jovens cheios de Deus, cheios da unção de Deus, que pregam com autoridade, com ousadia, com unção. Mas as pessoas hoje, meus irmãos, ficam lá na internet, olhando as pessoas que não creem falar sobre as línguas. Ficam ouvindo as mensagens das pessoas que não creem, porque não têm a experiência com Deus. Se você não tem experiência, como é que eu falo de uma coisa que eu não tenho experiência? E fica lá falando. E as pessoas que também não têm, ficam ouvindo, é aquilo mesmo, não tem jeito não. Oh, meu filho, eu vou dizer, creia. É só você crer e buscar. E você será batizado, será renovado, será cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Vou concluir com mais uma carta sobre ser movido com o Espírito Santo. A missionária Ellen Rosevier foi movida com o Espírito Santo. Ela morreu agora em 2016, com 91 anos de idade. Uma inglesa foi para o Congo, uma médica com doutorado, passou 30 anos no Congo. Eu vou usar a expressão que é chula, que é daí fora. Essa médica comeu o pão que o diabo amassou, lá no Congo. Foi violentada várias vezes, quebraram os dentes dela várias vezes. Trouxeram ela de volta para a Inglaterra, passou 2 anos internada. Depois voltou para lá, para o Congo de novo, movida pelo Espírito Santo. E no final da vida, ela escreveu uma carta para os missionários, que talvez você conheça, mas eu quero ler isso aqui para nós. Irmão e irmã, você não quer Jesus. Quer Jesus e mais alguma coisa. Quer Jesus e a opinião pública. Quer Jesus e os aplausos. Quer Jesus, mas quer também ser o primeiro,
o melhor. Você quer Jesus, mas também quer o sucesso. Você quer Jesus, mas também quer o orgulho. Você, missionário, deseja chegar ao fim do ministério com todas as trombetas tocando em evento que você mesmo organizou para a sua exaltação, com fotos e áudios, para olhar em casa, apenas para lembrar do seu próprio sucesso. Você deseja sentir-se respeitado e insubstituível. Deseja que outros missionários fiquem preocupados sobre como irão continuar sem você. E você deseja cartas, quando chegar em casa, dizendo quanto eles são gratos e devem a você. E sem você eles não conseguiriam. Sim, você não quer Jesus. Você quer Jesus e mais alguma coisa. Você não pode ter isso. Ou você deseja só Jesus, ou perceberá que não o tem. Se quisermos brilhar, meus irmãos, se quisermos ser motivados pelo Espírito Santo, nós só podemos querer Ele. Hoje eu estou fugindo da religião tradicional. Eu quero viver o que Tiago falou lá. Visitar os pobres, visitar as viúvas, visitar os presos. Brilhar para essas pessoas. Porque se nós formos cheios do Espírito Santo, nós vamos fazer diferença na vida dessas pessoas. Então, concluo dizendo que ser movido pelo Espírito Santo significa viver em constante comunhão com Deus, ouvindo a sua voz, sendo obediente à sua direção, mesmo quando estamos em caminhos difíceis. É Ele que nos guia, que nos capacita, que nos adverte, que nos une ao corpo de Cristo. Que a gente possa abrir o coração nessa tarde, que estamos aqui 12 horas com Jesus, e ouvirmos a voz do Espírito. Espírito Santo, o que o Senhor quer falar? É isso mesmo, o Senhor está falando comigo, me dê uma direção. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer tudo o que Ele nos prometeu fazer aqui nessa igreja. Ele fará, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar, que Deus abençoe, ore por mim, por minha casa, porque Deus nos dê graça para continuarmos a falar a palavra de Deus. O Ministério de Louvor vai tocar agora? Ou não? Não? Levante a sua mão. Deus, eu acredito que o Senhor falou conosco. O Senhor já tem falado desde manhã. Pai, nós precisamos de Ti. Nós queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. E nós queremos viver uma vida movida pelo Espírito Santo. Toma conta de nós. Eu me coloco aos Seus pés agora, Pai. Eu me coloco diante do Senhor como Teu servo. E peço, Espírito Santo, faz uma obra completa no meu interior. Faz uma obra completa no meu coração. Me ajuda na caminhada, todos os dias, me ajuda a ouvir a sua voz, me dá resistência contra o diabo. Senhor, Tu és o Deus que anda conosco todos os dias. Meu Deus, que nós possamos brilhar em todo o tempo. Meu Deus, nas oportunidades de pregar o Evangelho, que nós possamos falar de Jesus para as pessoas. Meu Deus, que o mover do Espírito Santo esteja em nós, em todas as épocas, para fazermos a vontade do Senhor em todo o tempo, ó Deus. Nós cremos, ó Deus, e pedimos que o Senhor continue conosco, trabalhando e falando mais aos nossos corações, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Glória a Deus. Aleluia.